Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós falaremos sobre dois povos das civilizações da Mesopotâmia, que são os povos sumérios e também o Império Acadiano, ok? Lembrando a vocês que na nossa última aula, nós já iniciamos fazendo uma correção nesse próprio slide que está como nome Civilização Mesopotâmica, e vimos que devemos falar, na verdade, as civilizações da Mesopotâmia. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre duas dessas civilizações. Vocês vão entender um pouco como vai ser a dinâmica, que vai ser assim. Vou passar agora um vídeo sobre os sumérios. Em seguida, eu vou dar uma explicação sobre os sumérios. Depois passarei um outro vídeo sobre os acadianos e também farei uma explicação sobre o Império Acadiano, ok? Então nossa aula vai se basear basicamente nesses dois povos que são os sumérios e os acadianos. Mas é também importante lembrarmos um pouco do que foi tratado na última aula. Nós vimos o significado da palavra Mesopotâmia, que tem o significado de terra ou região entre rios, é uma palavra que vem do grego. Conhecemos aí um pouco sobre o rio Tigre e o rio Eufrates. Vimos também algumas questões geográficas que foram importantes aí para que os povos dessa região da Mesopotâmia pudessem aí se formar, ok? Outra informação que eu passei, que também, de acordo com a teoria criacionista, a humanidade se inicia na Mesopotâmia, entre o rio Tigre e o rio Eufrates, onde, segundo a Bíblia, estaria lá o jardim chamado Jardim do Éden, né? Que ela, no caso, seria no Éden, que seria também uma localização. Então nós vimos isso, vimos um pouco mais. Espero que vocês também possam olhar, assistir a aula gravada, que já está disponível, certo? Vimos também, exploramos também o mapa, para que a gente também possa entender como se trabalha com o mapa, ok? Então nós vamos agora assistir esse vídeo sobre os sumérios. Em seguida eu vou seguir a didática que eu falei há pouco tempo, tá bom? Então acompanhe aí. A história da raça humana é repleta de grandes civilizações e impérios, mas é claro que nem sempre foi assim. No final do período neolítico, boa parte da humanidade ainda mantinha um estilo de vida seminômade. Com o domínio da agricultura e a domesticação de animais, os seres humanos passaram a criar povoados cada vez maiores, o que permitiu um aumento considerável da população. Por volta do ano 4000 a.C., algumas tribos passaram a se estabelecer no sul da antiga Mesopotâmia, região que fica entre os atuais Iraque, Irã e Síria, e por onde passam os famosos rios Tigre e Eufrates. Essas tribos deram origem àquela que provavelmente é uma das civilizações mais importantes da história, os Sumérios. A civilização suméria era fascinante, sendo responsável por grande parte dos avanços da humanidade durante a Idade do Bronze. Os sumérios foram pioneiros na drenagem de pântanos e nos sistemas de irrigação para plantações. Possuíam uma linguagem rica e bem desenvolvida, o que facilitou o comércio e a troca de conhecimentos com outros povos. Esta civilização também se destacava por sua capacidade artística. Eles desenvolveram músicas bem elaboradas e demonstravam grande habilidade como artesãos, esculpindo em mármore, madeira e produzindo belíssimas esculturas de bronze. E talvez o mais importante, eles criaram o primeiro sistema de escrita. Os sumérios desenvolveram a escrita cuneiforme,
que era feita com pequenos objetos em forma de cunha, e usavam tabuletas de argila para registrar os símbolos. A escrita cuneiforme era bastante sofisticada para a época, com a qual os sumérios registravam os acontecimentos importantes, chegando até mesmo a registrar poemas e códigos de leis. Os textos escritos pelos sumérios contêm desde cálculos matemáticos até o estudo de astronomia e medicina. Posteriormente, a escrita cuneiforme foi adotada por outros povos, como os babilônios, hititas e assírios. Também é atribuído aos sumérios o aperfeiçoamento de ferramentas como martelo, enxadas e picaretas, além de armas feitas de bronze com uma qualidade impressionante para aquele período. Os sumérios cultuavam muitos deuses diferentes, que eram chamados de Anunnaki, um grupo de divindades responsáveis pela criação da humanidade, e eles eram associados a desastres naturais, como enchentes e terremotos. Para os sumérios, os Anunnakis eram seres celestiais que vieram à Terra em busca de ouro, e para facilitar o trabalho de mineração do metal precioso, deram origem à raça humana para servi-los neste propósito. O fato de os sumérios serem considerados inventores da astronomia e estudarem os movimentos dos planetas no sistema solar gerou a crença nos tempos modernos de que os deuses Anunnaki sejam na verdade extraterrestres, que visitaram nosso mundo há muito tempo e ensinaram para os primeiros povos como cultivar alimentos e construir cidades maiores. Os sumérios fundaram as cidades de Kish, Nippur, Uruk, Eridu, Lagash e Ur, que se tornaram importantes centros culturais e de comércio na região. Mas essas cidades não pertenciam a um único reino, com cada uma mantendo sua autonomia como cidades-estado, sendo governadas por seus próprios reis e mantendo suas particularidades culturais. A cidade de Ur possuía um destaque especial entre as cidades sumérias, pois além de ser um grande centro de comércio da região, ela possuía grandes templos religiosos, como o famoso Grande Zigurate de Ur. Os reis sumérios costumavam manter a paz uns com os outros, mas por vezes travavam guerras pelos domínios de novos territórios. A riqueza dos povos sumérios passou a provocar a ambição de outros povos vizinhos, como os Elamitas e os Amoritas, que constantemente lançavam ataques para saquear as cidades sumérias. Estes conflitos deram origem à primeira guerra que foi registrada por escrito na história. A guerra ocorreu no ano 2700 a.C., entre sumérios e o reino dos Elanitas. O rei sumério da cidade de Kish se chamava Enem-Baraguese. Ele liderou as forças sumérias contra o reino dos Elanitas. Já naquela época, a tática em combate podia fazer toda a diferença entre a vitória e a derrota. Os sumérios possuíam soldados relativamente disciplinados, que lutavam em formação de paredes de escudo quando era necessário. Provavelmente, a arma de guerra mais temível da época fossem as carruagens de guerra, com 2 eixos e puxados por 4 animais, sendo estes cavalos ou jumentos. É fácil imaginar que o número de baixas fosse bem alto nas batalhas, pois os soldados lutavam com pouca proteção. E além disso, as carruagens circulavam à sua volta, atirando dardos e lanças, quando não tentavam atropelar os soldados menos afortunados. Os sumérios venceram a batalha contra seus inimigos e registraram em uma placa de argila: "Seguimos saqueando as armas dos Elamitas." Com o passar dos séculos, outros povos da Mesopotâmia também desenvolveram grandes cidades e exércitos cada vez maiores e bem treinados. A civilização suméria não foi capaz de resistir ao avanço das civilizações emergentes e acabou sucumbindo. Acredita-se que mudanças climáticas também tenham causado uma grande seca na região, o que contribuiu para o declínio e o desaparecimento da cultura suméria. Apesar de seu fim trágico, os sumérios tiveram um papel fundamental no desenvolvimento cultural e social dos povos da Mesopotâmia. Estes novos reinos fizeram bom uso do legado sumério, e graças a essa herança, seus nomes ficaram marcados na história.
Então, depois de vocês terem assistido aí esse vídeo, eu achei bastante legal. Ele é bem dinâmico e muito bem feito. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. E aí a gente vai começar agora a nossa explicação, né? Conversarmos um pouco sobre os sumérios, que de acordo com alguns estudiosos, né, esse povo aí provavelmente foram os primeiros a habitarem a região sul aí da Mesopotâmia, certo? Alguns historiadores vão afirmar entre 7.000 anos antes de Cristo já existia aí a chamada Era Neolítica, e depois, um pouco depois, a região foi ocupada em 5.000 anos antes de Cristo pelo Sumério, que ali construiu as primeiras cidades de que a humanidade tem conhecimento. E as principais cidades aí são essas aí como Ur, Uruk e Lagash. Também tem outras, né, como por exemplo Nippur. E elas eram conhecidas então como cidades-estados. No livro de vocês vai mostrar aí o significado da palavra cidade e estado. Está aí na página 88 do livro de vocês, que diz: cidade que tinha um governo próprio e elaborava as próprias leis. As cidades-estados, além do seu espaço urbano, compreendiam povoados menores que as rodeavam, bem como terras em que eram produzidos os bens necessários à sobrevivência da população. Ou seja, eram cidades que tinham, cada uma delas, uma autonomia, ou seja, cada uma delas poderia ter seu próprio governo, suas próprias leis e sua própria política, sua própria forma de ver a economia, e tinham também seus espaços urbanos e praticavam a agricultura, praticavam a pecuária. Né? Na agricultura aí eles cultivavam trigo, cevada, legumes, frutas, também criavam as ovelhas, cabras, porcos, bois, os chamados muar, né, que eram burros, ou chamados jumentos, e também praticavam a pesca. Então essas aí era a base dessas chamadas cidades-estados, na região onde surgiram os primeiros povos da Mesopotâmia, chamados povos suméricos, ou sumerianos, tá? Ou sumérios. Sua organização política era semelhante a uma confederação de cidades-estados governadas por um chefe religioso e militar que era denominado de patese. E apesar de serem aí vistos como um dos primeiros povos que, vindo aí da parte leste, começaram a se fixar aí nessa região que é chamada de Suméria, havia um desenvolvimento comercial muito grande na Suméria, né? E esse comércio era feito aí com cidades distantes, como os do vale do rio Indo. Então havia um crescimento na produção, eles passavam a registrar essas transações comerciais, a quantidade de mercadorias, as conquistas de guerras e etc. E havia aí, para fazer esses registros, os chamados escribas, que faziam registros numa forma aí de papel, né? Que se destaca aí, esse papel a gente pode chamar a cuneiforme, né? Então essa escrita chamada escrita cuneiforme é uma escrita que vai se destacar bastante por causa da necessidade de se registrar todas as relações comerciais. E os sumérios eram muito organizados. Então os sumérios são conhecidos pelo desenvolvimento da escrita cuneiforme. Na página 88 de vocês vai mostrar tem uma imagem, né, com dois objetos aqui feitos de argilas, né, duas tábuas de argila, onde vai estar lá registrado sobre a colheita de cevada, de trigo, enfim,
Essa escrita cuneiforme, que era feita em argila, servia para fazer os registros, né? Tá dizendo aí, ó, estas consistia em registros feitos em placas de argila com auxílio de estilete, que imprimia traços com forma de cunha. Por isso aí vem o nome cuneiforme, né? E possuía um complexo e completo sistema de controle da água dos rios. Então está aí um grande desenvolvimento e que possibilitou o crescimento dos sumérios, foi a escrita cuneiforme. Então essa escrita cuneiforme, está aqui uma foto aí para vocês verem, a linguagem escrita, ela é resultado da necessidade humana de garantir a comunicação e o desenvolvimento da técnica. Ou seja, os povos que tinham na antiguidade uma linguagem escrita eram povos que se desenvolviam de uma forma muito superior a outras que não tinham esse domínio da escrita. E os sumérios foi um desses povos que conseguiu se desenvolver muito bem, porque garante aí a linguagem escrita, ela é resultado da necessidade humana de garantir a comunicação e o desenvolvimento da técnica, além também de registrar os fatos históricos, né, e deixar um legado muito grande para os próximos habitantes, né? Então, deixa eu só passar para cá. Os sumérios, eles realizavam obras de irrigação. Por quê? Porque precisavam fazer essas obras de irrigação, faziam barragens. As obras de irrigação eram para a prática da própria agricultura, certo? Haviam também aí as barragens e os diques, né, para a questão aí das enchentes e também do acúmulo de águas, ok? Então, era uma sociedade bastante organizada e utilizavam também técnicas de metalurgia do bronze. Ou seja, é aquela era que a gente chama, né, aquele período que a gente chama de idade dos metais. Eles também eram politeístas, ou seja, adoravam e cultuavam a vários deuses, tinham aí as suas divindades, mas à frente a gente vai entender isso melhor. Mas nessas cidades-estado, né, que a gente falou, Uruk, Nippur, Lagash, elas tinham sua independência, mas havia entre elas uma rivalidade muito grande. Isso causava uma instabilidade, porque eram cidades que faziam parte dessa região chamada Suméria. E essa instabilidade causavam lutas e enfraqueciam, claro, os sumerianos que ficavam sujeitos às outras invasões. Como se fosse uma guerra civil, né? Uma forma que hoje chamamos de guerra civil. As próprias cidades lutando aí uma contra as outras, deixando aí os sumerianos de uma forma muito vulnerável a ataques e invasões de outros povos. E agora a gente vai dar uma olhada, visto aí um pouco sobre os sumérios e algumas características, vamos ver agora sobre o Império Acadiano. Assistam o vídeo e depois eu vou voltar para falar um pouco sobre os acadianos, ok? Os acádios fazem parte da linhagem dos povos semitas, que habitavam a região do norte da Síria. Eles chegaram na Mesopotâmia por volta do ano 2500 a.C. e provavelmente estavam em busca de terras férteis para se estabelecer. Logo no início de sua expansão, os acádios e sumérios tiveram alguns conflitos, seguido de um período de paz que foi muito proveitoso para os acadianos. Eles mantiveram comércio e troca de relações culturais e linguísticas com os sumérios, adotando e adaptando o estilo de escrita cuneiforme.
Mas ao contrário dos sumérios, que prezavam pelo desenvolvimento das artes e ciências, os acadianos eram um povo de natureza belicosa e tinham grande estima pela guerra. Os acádios também eram um povo politeísta e, com o passar do tempo, seus deuses se mesclaram com os deuses sumérios. Um bom exemplo disso é o caso da deusa Ishtar, a deusa da fertilidade para os acádios, que teve como origem a deusa Namu, que era a deusa dos mares para os sumérios. Os acádios passaram a dar o status de divindade aos seus reis, ou se referiam a eles como o enviado dos deuses para governar seus súditos na terra. E assim, os reis acádios também detinham o título de sacerdotes supremos. A convivência entre acadianos e sumérios havia alcançado um ponto de harmonia, mas ainda assim, os sumérios detinham boa parte do controle comercial da região, o que impedia o desenvolvimento das cidades acádias. Os sumérios estavam sempre cercados de inimigos. Havia os reinos inimigos dos elanitas e hurritas e muitas tribos nômades que sempre invadiam suas terras. Somando a isso, os próprios sumérios travavam guerras entre si, uma cidade-estado tentando sobrepujar a outra. Foi então que, por volta do ano 2375 a.C., o rei sumério, Lugal-Zaghezi, unificou todas as cidades sumérias após uma sucessão de batalhas. Lugal-Zaghezi governou os sumérios por cerca de 30 anos, e neste período os sumérios e os acadianos já viviam quase como um povo só, tendo membros da nobreza de ambos os povos dividindo posições importantes na sociedade. Eis que na cidade suméria de Kish surge Sargão, que posteriormente ficou conhecido como Sargão o Grande. A origem de Sargão não é muito clara, pois os textos escritos em argila daquela época estão incompletos. E também não é claro de que maneira ele conseguiu subir ao trono. Em uma placa de argila estava escrito: em Acádia, Sargão, cujo pai era um jardineiro, o copeiro de Ur-Zababá, se tornou rei, o rei de Acádia, que constituiu Acádia. Ele governou por 56 anos. Após assumir o poder da cidade de Kish, Sargão declarou guerra contra o rei sumério Lugal-Zaghezi e atacou a cidade de Uruk, a qual foi conquistada após uma árdua batalha. Lugal-Zaghezi foi capturado durante a batalha, e Sargão, como sinal de superioridade e desdém por seus inimigos, colocou uma coleira no pescoço do rei derrotado e o arrastou até os portões de sua cidade. Após essa grande vitória, Sargão e seus exércitos seguiram conquistando outras cidades sumérias e também conquistaram os territórios dos elanitas e hurritas, criando assim o primeiro império da história, que ficou conhecido como o primeiro império mesopotâmico. Tamanha era a fama de Sargão, que ele passou a ser chamado de o soberano dos 4 cantos da terra, e seu império se espalhava desde a Síria até o Golfo Pérsico e indo até o Mar Mediterrâneo. Sargão foi tão poderoso e influente que foi até mesmo incluído nos textos babilônicos que exaltavam seus feitos. Os babilônios escreveram: Sargão não tinha nem rival nem igual, seu esplendor sobre a terra se espalhava. Na época das conquistas de Sargão, a guerra já era uma realidade frequente para os povos da Mesopotâmia, o que gerou esforços para aprimorar os equipamentos militares usados pelos soldados acádios. Os acádios veneravam os leões e faziam esculturas e pinturas destes animais em seus templos e palácios. E há registros de que estes animais eram capturados para serem usados em batalhas. Sargão morreu por volta do ano 2215 a.C., com cerca de 85 anos de idade, uma idade bem avançada para a época. Logo após a sua morte, muitas revoltas surgiram por todo o império, e os filhos de Sargão não conseguiram manter o poder herdado de seu pai por muito tempo. Pouco a pouco, os acádios foram sendo dominados pelos gútios, uma tribo nômade originária dos Montes Agros, no alto do rio Tigre, e após 2 séculos de existência desmoronou, o primeiro grande império da história.
Mas a figura poderosa de Sargão Grande inspirou os reis do Oriente Médio por muitas e seguidas gerações. Visto aí esse segundo vídeo, que é sobre o Império Acadiano, né? Pode ser chamado também de Acádios. Deixa eu só voltar aqui. Os Acádios, eles dominaram então os Sumérios. Lembra que eu falei para vocês, né, que por causa da instabilidade política entre os próprios sumerianos, as cidades-estados, uma brigando contra a outra, foi aos poucos enfraquecendo essa região da Suméria, e os acádios, ou povos conhecidos como acadianos, vindo aí da região norte, eles vão conquistar a Suméria aproximadamente 230 antes de Cristo. Aí no slide está 234, mas há essa variação, né? Não tem uma certeza, né? Uma data bem exata, mas é por aproximação, né? Então podemos usar aí o que o livro fala, que é 230 antes de Cristo, onde esses povos acádios, que originavam-se de tribos semitas que habitavam o norte da Mesopotâmia, e a partir de 2400 a.C., sobre o reinado de Sargão, né? E aí a gente pode chamar de Sargão I. O termo primeiro nem precisa, né? Porque é preferível chamar Sargão, e precisa dizer primeiro, mas o livro prefere chamar Sargão I. E aí ele conquista a Suméria e unifica então várias cidades-estados da Suméria, inaugurando o primeiro império mesopotâmico, ou, como nós conhecemos mais na história, o primeiro império babilônico. Houve aí várias invasões, né? Esses acádios eram grupos nômades que vinham do deserto da Síria e começaram a penetrar nos territórios ao norte das regiões da Suméria até conquistar a Suméria. E aí o livro mostra que uma série de invasões estrangeiras enfraqueceu o Império Acadiano, até que os amoritas, outros povos aí, né, outro povo que estava nessa região, vindo aí da região leste, conseguiram dominar toda a região por volta de 1900 a.C. e fundaram um império com sede na Babilônia, onde surgiu então o primeiro império babilônico, ok? Então na aula de hoje nós estudamos a formação aí desses dois povos, os sumérios e o Império Acadiano, apenas questões voltadas mais para a sua formação e também as questões políticas, ok? Na próxima aula, nós começaremos falando sobre o primeiro Império Babilônico. Então, um abraço para vocês. Não vou deixar agora nenhuma atividade. Então, aproveitem bem aí. Se puderem, assistam novamente. Observem também o livro. E na próxima aula a gente continua, tá bom? Um abraço, até mais.